Vereadora, em relação aos professores, quando você fala dos professores, você está falando de maneira geral, está generalizando, e isso é uma coisa que as pessoas criticaram, a forma de você generalizar todos os profissionais de forma igualitária. Uhum. E você deu resposta a esse tipo de crítica também, né, vereador? É difícil você falar sem generalizar, né? Porque a maioria das pessoas tem um comportamento. Então, assim, quem se ofendeu, na verdade, é o errado. Porque o professor que é comprometido, ele que é dedicado à educação, eles não se ofenderam com aquilo que eu disse. Uhum. Né? Assim, eu representei, fui porta-voz, porque assim, é difícil uma minoria querer mudar. Você, quando entra assim, eu fui estudante de escola pública, 15 anos da minha vida. Eu conheço a escola como usuário, como estudante. Quando eu fui professor, o único lugar que eu não tinha acesso como estudante era a sala dos professores. Né? É a pior sala da escola. Porque dá o sinal do intervalo para regressar às aulas, os professores continuam conversando, entendeu? Continuam fazendo uma série de coisas. Você vê ali a falta de compromisso dos professores. E os professores que queriam voltar da aula, né, eles eram meio constrangidos, eles eram vistos como, nossa, quem que é esse débil mental que quer trabalhar? Né? Uhum. Então, assim, a minoria que quer trabalhar é sufocada por uma maioria. Agora, outra coisa que confirma isso que eu estou falando foi um próprio questionário do MEC. O MEC fez um questionário com os professores e perguntaram aos professores o que eles gostavam de fazer no seu horário livre. Assim, 80% respondeu que gosta de ver televisão, 20% respondeu que gosta de ler. Então, assim, não tem como você fazer uma crítica sem generalizar. Uhum. Né? E isso aí, um questionário do MEC, os próprios professores assumindo isso. Né? Assim, nenhuma crítica contra a televisão, mas essa proporção de quem se diz culto intelectual fica 80% vinculado à televisão e apenas 20% à leitura, o aluno não sabe ler, não aprende a ler, não tem estímulo para ler, porque o próprio professor não lê. Uhum. Né? E assim, agora, generalização parte de todo mundo, né? Por exemplo, todo político é corrupto. Eu também pago esse preço da generalização. Né? Outros políticos honestos que existem, que absurdo, ele acabou de contar uma piada, né? Não existe político honesto. Claro que existe. Senão o país estaria muito pior do que está. Né? Então, assim, generaliza tudo, generaliza a ação dos policiais. Né? Então, poxa vida, o policial, ele acorda de manhã, vai pra rua, é exposto a levar tiro, né, de bandido, para proteger a sociedade, o conforto da sociedade. Você pergunta para o professor o que ele pensa do policial, acha que todo policial é corrupto também. Né? Então, poxa, eles não têm moral nenhuma para se ofender com a generalização. Mas esse termo da generalização foi a grande defesa deles. Né? De falar que todo mundo é igual, né? Exatamente.